Olá, caros amigos da Rede Luz Espírita. Meu nome é Oceano Derveschi. Eu sou trabalhador da Casa Espírita AELUZ, Associação Espírita Caminho da Luz, aqui de São José do Rio Preto. Estou aqui hoje com os amigos do Grupo Espírita Apóstolo Paulo para falar sobre a compreensão. Vamos lá? Um grande abraço a todos. Meus caros irmãos, muito boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Me sinto privilegiado em poder estar aqui com vocês, não pelo fato de estar aqui na frente, mas estar dentro de uma doutrina maravilhosa como essa que nós abraçamos, estar diante de informações libertadoras como as do Evangelho. Esse é um privilégio, nós temos que abraçar. E eu posso afirmar para vocês, de opinião própria, que eu considero a maior bênção na minha vida, ter tido a oportunidade de um dia estar diante de uma casa espírita, no caso, meu querido AELUZ, lá o professor Rodrigues. Quero deixar aqui registrado a minha gratidão à espiritualidade que providenciou que eu tivesse acesso a essas informações. Que Jesus abençoe cada um aqui presente, e aos nossos amigos da Rede Luz Espírita também que estão aqui hoje registrando esse estudo. Meu abraço, minha gratidão aí pela generosidade, pela amizade, pelo companheirismo. Obrigado mesmo de coração. Antes de falar o tema da preleção da noite, eu quero contar uma história. Conta-se que uma mãe foi visitar um sábio. Por ele ser sábio, né? Acho que é até meio óbvio, né? Você vai visitar um sábio em busca das sapiências que ele tem. E ela relatou o seguinte para esse sábio: mestre, é o seguinte, eu estou com esse menino aqui, ela levou o filho a tiracolo, ele está com 15 anos de idade, e a gente recentemente foi ao médico, e o médico disse que ele não poderia comer açúcar. Só que eu falo, e entra por aqui, sai por aqui, você sabe como é que é, né? Santo de casa não faz milagre. Ele não me ouve. Não adianta, ele continua comendo açúcar e ele passa mal. Acho que na época o pessoal não tinha ainda notícia de diabetes, né? Imagina que essa história foi muito antigamente. Então eu queria que, por favor, o senhor pode dar um conselho para ele parar de comer açúcar? Porque eu não tenho jeito, eu já desisti já. Aí o sábio olhou bem para a mãe, no olho dela assim, disse assim: a senhora pode voltar daqui 15 dias? Ela ficou sem entender. E ficou um pouco frustrada, mas acatou o pedido daquele homem tão reconhecido, tão requisitado, foi embora, sem titubear. Passaram-se os 15 dias, ela retornou e disse o seguinte: mestre, o senhor hoje pode falar para ele, por favor, peça a ele para não comer açúcar, porque eu estou pedindo, não está adiantando nada, dá para o senhor fazer isso hoje por nós? Ele olhou bem para a mãe assim, coçou a cabeça. A senhora pode voltar daqui 15 dias? Ela ficou um pouco mais contrariada do que da primeira vez, mas acatou a decisão do mestre e foi embora. Passados então, desde a sua primeira ida até aquele local, passaram-se 30 dias, ela voltou um pouquinho já mais impaciente. Mestre, o senhor pode hoje finalmente, por favor, o menino está aqui, diz para ele, fala para ele, por favor, que ele não come açúcar. O senhor pode fazer isso hoje, por favor? Aí ele olhou bem para a mãe e falou: hoje eu posso. Hoje eu posso. Ele olhou para o menino, falou assim: menino, por favor, não coma açúcar, viu? Faz muito mal para a sua saúde. Tá bom? Compreendeu? O menino fez assim com a cabeça. Pode ir embora, tá? Tranquilo. A mãe falou, ela não aguentou, ela falou: eu vou ter que voltar lá. Falou: mestre, o senhor desculpa a minha ousadia em questionar o senhor, mas o senhor não podia ter falado isso que o senhor falou agora, 30 dias atrás? Acho que ela pensou assim, tinha me economizado tempão, né? Ficar vindo aqui e voltando, né? Ele falou assim: a senhora me desculpe, mas eu não podia. 30 dias atrás, quando a senhora veio aqui, eu comia açúcar. Depois daquele dia eu fui me dedicar então a não comer mais açúcar,
para poder ensinar para o filho da senhora. Nos 15 primeiros dias eu tentei, mas eu não consegui, porque o açúcar é uma tentação, né? Aí eu pedi para a senhora mais 15 dias, e aí nos 15 dias finais, recentes, eu consegui ficar sem comer açúcar. Por isso que hoje eu posso aconselhá-lo. Moral dessa história: é preciso compreender o que acontece na vida para a gente poder opinar. O tema que eu escolhi hoje aqui, eu dei o título de compreensão, uma valiosa dica de felicidade. Se nós compreendermos os mecanismos da vida, as pessoas, especialmente as pessoas, a nossa vida vai ser muito boa. Esse sábio quis comprovar isso, porque como ele tinha conhecimento, é natural para que você então opine sobre algo, você tenha vivenciação sobre aquilo. Que moral eu tenho para poder analisar e julgar até um irmão, se eu não passei por algo semelhante? E costumeiramente a gente faz isso. Nós caímos na besteira de julgarmos precipitadamente condutas alheias. E muitas das vezes a gente não se recorda que nós tínhamos condutas semelhantes há muito pouco tempo atrás. Então é muito fácil, por exemplo, eu julgar alguém que cometeu, por exemplo, não é nem cometeu, né, que está passando por um período ou que vivencia então hoje, por exemplo, um divórcio. Se eu nunca divorciei, é muito fácil eu meter o pau, né? Eu vou lá e falo, olha que absurdo, eles pareciam tão bem, onde já se viu, olha, que coisa e tal. Só que se você tivesse já passado por isso, você não julgaria dessa forma. Aí é que mora o nosso erro. Nós temos essa insana mania de analisarmos a vida e a conduta dos outros de forma, eu digo, insana mesmo. Porque, na maioria das vezes, aquilo que nós muito criticamos, nós não tivemos oportunidade de experimentação semelhante. Então é muito fácil. Já aquele que, por exemplo, usando até o exemplo do divórcio, já aquele que já passou por algo semelhante, aquele que passou por isso, sabe das dificuldades que é. Não é fácil para quem vive isso. Então é muito fácil julgar, por exemplo, uma mãe que tem um filho que está usando drogas. Ah lá, não educou direito, deixou ele fazer o que quer, isso, aquilo e tal. A gente dá 1000 justificativas, né? E desce além todo mundo. Ah lá, é folgado, é isso, é aquilo. Nós não sabemos das experimentações que cada um tem ou teve. Já aquela que tem um filho também usando drogas não faz o mesmo julgamento. Por que será? Porque ela tem experimentação, sabe que a coisa, tipo o buraco é mais embaixo, sabe que a coisa não é bem por aí. No Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16 do capítulo 10, fala a respeito da indulgência. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Esse termo indulgência não é muito comum no nosso palavreado. Nós não temos o hábito de falar a palavra indulgência. Então eu troquei aqui, pedindo licença para Allan Kardec, dizendo a respeito da compreensão, de você ter esse sentimento assim, você pode analisar as coisas, você pode observar tudo o que acontece, você pode olhar para o sujeito que divorciou e fazer as suas análises, você pode ver aquele indivíduo que está usando drogas e a família dele, como se porta, a mãe dele, por exemplo. Você pode, dentro da sua mente, analisar e avaliar do jeito que você quiser. A questão está aqui, ó, evitar de comentar, e especialmente de divulgar, porque nós não temos a capacidade de enxergar pelo método do outro. Tem um pensador famoso chamado Carl Gustav Jung, todo mundo já deve ter ouvido falar do Jung. Ele diz assim que o sapato que se ajusta a um homem aperta o outro. Não há nada para a vida que funcione em todos os casos. O sapato que está bom em mim não está bom em você. E você pode ficar folgado, pode ficar muito apertado. Isso significa que nós não podemos questionar, julgar e condenar as pessoas através da nossa metodologia, através da minha maneira de enxergar. Sabe por quê? Porque cada um tem um jeito diferente de pensar do outro. Não estamos aqui querendo fazer apologia que você então seja conivente com os erros. Os erros têm que ser corrigidos. Mas tem coisa que a gente perde tempo demais na nossa existência, analisando a vida dos outros e esquece de cuidar da nossa. E a vida está passando muito rápido. E eu fiz 40 anos já, esse ano eu vou fazer 41. Parece que faz pouco tempo, né, Ana Paula? Tem minha amiga que está aqui, que a gente estudou junto na escola.
Parece que faz uns 5 anos que eu e ela estudávamos no primário, lá do Badibacite ali. Mas já fazem o quê? Mais de quase 30, né? 30 anos. Bom, 30 anos vocês não tinham nem nascido, o pessoal que está aqui, né? O mundo aqui é mais novo que isso. Então, passa sim. E a gente se descobre, então, em dado momento, perdendo tempo demais, sofrendo demais pelas imperfeições dos outros. Tempos atrás, eu fui na casa de um parente em São Paulo, fiquei hospedado na casa dele. Quando você está fora de casa, você não dorme direito na casa dos outros, né? Por mais que seja um parente, uma casa confortável, você não fica bem, né? Então você não dorme aquele sono gostoso e tal. E aí eu hospedei, dormi na casa dele. Quando foram umas 6 horas da manhã, eu acordei. Despertei, você não dorme direito e tal. Aí eu fui lá, escovei os dentes, dei uma penteada no cabelo. Por que vocês estão rindo aí? Penteei o cabelo, fiquei bonitão, passei um gel assim. Aí, acho que meu primo percebeu que eu levantei, ele levantou também. Aí ele falou assim pra mim, você acordou? Vamos comigo lá na padaria, antes que o pessoal acorde aí, vamos lá, vamos a pé mesmo. É pertinho aqui, ó, vamos dar uma caminhadinha matinal aí, é muito bom pra saúde. Eu falei, então vamos. E esse meu primo é um cara muito bacana, mas ele é muito generoso, ele é bondoso, ele é manso. Toda vez que eu vejo aquela frase do Cristo que fala, os mansos herdarão a terra, eu lembro desse meu primo. E aí fomos nós, caminhando lá pela... Estava quase madrugadinha ainda lá em São Paulo. Estava friozinho, estava gostoso. No meio do caminho tinha uma banca de revista. Aí meu primo falou assim, vamos dar uma passadinha aqui, vou comprar um jornal. Espera um pouquinho aí. Beleza. Aí eu olhei, a banca estava aberta, com um monte de revistas, jornais e tal, mas não tinha ninguém, pelo menos que eu tenha visto, né? Aí meu primo falou assim, bom dia, seu Zé. E eu fiquei esperando uma resposta do seu Zé, né? E não veio a resposta. Já comecei a confabular comigo, caramba, que beleza, a espiritualidade está trabalhando já em banca de revista, olha. Tem algum desencarnado aqui que é dono dessa banca, não estou vendo ninguém. Mas aí tinha uma pessoa lá assim, era o seu Zé. E ele estava atrás daquela lata, tem uma lata assim, né? A banca é assim, ela tem uma, como se fosse um tobogã assim, que eles põem os jornais, tudo, né? E o seu Zé estava lá atrás da lata, então ele estava assim, ó. Aí o seu Zé deu uma olhadinha assim, olhou assim, não respondeu nada. Deu bom dia não. Fez assim e voltou para dentro de novo. Aí eu pensei, bom, na hora a gente analisa o tempo inteiro, né? O nosso cérebro é uma máquina potentíssima. Pensei assim, eu acho que o seu Zé não deve estar ouvindo bem. Está com problema de audição. Olha os julgamentos que a gente já faz, né? Tudo bem. Aí meu primo começou ali a olhar os jornais assim e tal. E olhando e procurando, aí ele falou assim, ô seu Zé, onde que está a Folha de São Paulo? Que eu não estou achando a Folha aqui e tal. Aí o seu Zé botou a cabecinha de novo assim, falou assim, tá aí ó, o jornal tá aí, você não tá vendo aí? Pega aí ó, tá aí o jornal. Desse jeito assim, até arrepiou os cabelos da minha cabeça, sabe? Ficou igual o topete do Neymar assim. Você fica meio assustado, né, uma reação dessa, né? Aí eu já, dei até um passinho para trás, falei, daqui a pouco o seu Zé joga uma granada aqui na gente. E fiquei ali. Aí meu primo, todo manso, eu continuo olhando assim, tá aqui seu Zé, achei, o jornal tá aqui. Aí ele pegou o jornal assim, olhou, falou, seu Zé, ó, R$4,50 o jornal, eu vou dar R$5 pro senhor, o senhor tem que voltar 50 centavos de troco. Seu Zé botou a cabeça de novo lá, eu já fiz até assim, já até assustei. Ele falou assim, o dinheiro tá ali ó, na caixinha, põe o dinheiro ali, pega a moeda ali. Desse jeito. Falei, meu Deus, o seu Zé não está no bom dia. Meu primo foi lá, todo manso, pegou R$5, pôs na caixinha, pegou a moedinha do troco, foi embora, já se despedindo, indo embora com a moedinha no bolso. Falou assim, seu Zé, que o senhor tem um ótimo dia, viu? Obrigado e até amanhã, seu Zé. Aí nós fomos saindo de perto da banca assim, eu cocei a cabeça, pensei, meu Deus. Eu olhei para a cara do meu primo e falei assim, você vai voltar aqui amanhã? Esse homem insuportável, esse homem grosso, comecei a destilar o meu veneno, né, em cima do seu Zé. Esse sou eu, não volto nunca mais. Olha que homem prepotente, que homem arrogante, que grosso, mal educado. Olha o jeito que ele falou com você, que estúpido. Como que você vai voltar aqui amanhã, rapaz? Vai comprar em outro, anda 100 quilômetros, mas compra em outro lugar. E descendo a lenha do seu Zé. Aí meu primo me deu uma lição valiosa que eu venho aqui até contar, por isso que eu estou contando para vocês hoje. Ele falou assim, não, Oceano, o seu Zé é um cara legal, ele é um cara bacana,
Eu conheço ele faz tempo já. Sabe o que é, rapaz? Ele não é mau não, sabe? Ele é um cara bom, só que ele passou por uns problemas aí, tadinho. A vida dele não é fácil. Pra você ter ideia, recentemente a esposa dele faleceu. Eles lutaram contra um câncer aí ao longo de quase 10 anos. Pra você ter ideia, ele até vendeu a casa que eles moravam para tentar fazer um tratamento, diziam que era revolucionário, no exterior, aí ele gastou todo o dinheiro da casa dele. Mas não teve jeito, a esposa dele faleceu mesmo. E aí, agora ele é viúvo e eles têm um filho. Só que esse filho hoje está com mais de 40 anos de idade e ele é doente mental, nasceu já com deficiência muito grave. E ele dá um trabalho para o seu Zé que você não faz ideia. Antes era a esposa que cuidava, né? Agora o seu Zé tem que cuidar aqui da banca, e está difícil para ele, porque a banca não dá muito dinheiro, e ele tem que pagar aluguel agora. E o filho doente em casa. E você não sabe ainda da maior. Quando ele era muito menino, o seu Zé ficou órfão, muito cedo. Com 4 anos de idade, a mãe dele faleceu. E aí passaram-se menos de 1 ano, o pai dele também faleceu. Então, desde menino, ele tem uma vida muito difícil. Então, mas o seu Zé é um cara legal, sim. Eu conheço ele faz tempo aqui. É que ele não está vivendo um bom momento, sabe? Na hora que meu primo terminou de contar essa história, eu fiquei muito envergonhado de mim, de ter feito um julgamento precipitado do seu Zé. Vejam bem, não estou aqui justificando que você, por ter uma vida difícil, você pode sair por aí desferindo golpes verbais e se tornando uma pessoa antissocial, agressiva, né? De um certo modo até grosseira. Não estou dando essa justificativa. Mas estamos aqui em busca dessa compreensão, que é o tema da noite, para que a gente analise que nem todo mundo consegue ter a grandeza de passar pelas dificuldades da vida e continuar numa boa. Aproveitar as lições que a vida dá, que às vezes são duras. Eu não consigo, por exemplo, me imaginando trocando de lugar com o seu Zé. Eu fiquei pensando comigo, nossa, eu tenho meus pais aí que estão aí até hoje, tive uma educação boa, minha esposa, graças a Deus, está aí. Não tenho nenhum filho doente, não deve ser fácil. Só quem tem é que sabe. E eu fiquei muito envergonhado de mim. E peguei essa lição para mim, vou contar acho que para o resto da vida, para todo lugar que eu for. Nós não sabemos do início da vida das pessoas. Tem um giz aqui? Tem. A gente vai ao cinema. Vocês já foram no cinema? E chegaram lá, nos 5 últimos minutos do filme? Alguém já fez isso? Acho que não, né? A gente sempre chega, o filme está rodando ali, no máximo às vezes passou ali aquelas propagandas do início, né? Mas você sempre pega desde o início o filme. Agora você imagina que coisa, você chega no filme, o filme está aqui. O filme inteiro é assim, começou aqui, vai terminar aqui. Você chega só aqui, ó, 3 minutos finais. Aí lá o mocinho vai, resolve o problema, e pronto, resolveu tudo, e deu tudo certo. E aí ele saiu voando, né, o Superman lá com a mocinha no colo, e matou o bandido e tal. Aí você viu só essa parte final aqui. Você pode contar para alguém que você sabe como é que o filme foi? Se alguém chegar em você e falar assim, ô Ciander, o filme é bom? Eu falo, é bom. Ah, e como é que foi? Me conta aí. Eu não vou ter como contar. Tem? Eu vou poder contar o final que eu vi. Eu falo, então, no final eu sei que foi bom, porque deu certo lá. No final, o mocinho lá, o Superman, saiu voando com a mocinha no colo e matou o bandido, deu tudo certo, acabou o filme. Aí a pessoa fala, não, mas como é que foi que iniciou lá? Como é que foi a trama? Aí eu não sei, não vou saber. Nós também não sabemos da vida das pessoas. Nós não sabemos, eu não sei como é que foi a vida, eu não sabia, né? Como tinha sido a vida do seu Zé aqui, ó. Eu só vi aquele dia, aquele momentinho final ali. Foi os momentos que eu estive junto do seu Zé. E eu julguei ele sem considerar tudo que ele passou aqui. Então eu não tive essa benevolência, essa compaixão, essa indulgência que o Evangelho nos ensina. E o fato de eu não ter essa indulgência me prejudica, porque eu me torno alguém injusto. Eu estou equivocado, e o equívoco faz mal para mim.
É lógico que o seu Zé, coitado, recebeu uma energia ruim, que eu acabei enviando, mesmo que eu não tenha consciência disso. Você envia energias ruins e a pessoa recebe aquilo. Só que quem emite a energia ruim é o maior prejudicado, que brota dele aquela falta de compreensão, aquela falta de entendimento. Um número importante para nós. Hoje, encarnados no planeta Terra, são 8 bilhões de habitantes. Vocês fazem ideia de quantas pessoas estão em depressão no planeta Terra hoje? Diagnosticados por médicos. 360 milhões de pessoas no mundo. É quase o dobro da população do Brasil, no mundo inteiro. E isso são só os casos diagnosticados, hein? Tem muita gente aí que tem depressão, mas não foi diagnosticado porque não foi a um médico, não foi em busca de um tratamento que deve buscar, tratamento com médicos, psiquiatras, enfim, com medicamentos e tudo mais. Sabe por que eu trouxe esse dado? Porque eu conheço muita gente. E muitas pessoas que eu conheço que estão em depressão, o motivo delas estarem em depressão é essa dificuldade de relacionamento com as pessoas. É a dificuldade de compreensão dos limites dos outros. Por exemplo, estou em depressão porque meu marido se largou de mim e tal, eu não imaginava isso, descobri então que ele estava me traindo e tal. Não é fácil passar por isso. Mas se a pessoa tiver o entendimento de que todo mundo tem um limite, inclusive seu marido, seu filho, seu irmão, seu pai, sua mãe, todos têm limites, todos têm um momento em que eles não conseguem ir além. Se a gente tiver essa convicção, nós passamos então a compreender mais quando as pessoas não agem da forma que nós agiríamos. Só que nós não podemos cobrar isso das pessoas. Você pode cobrar sim, você está casado com alguém, o mínimo que você espera é que a pessoa seja fiel, aquela coisa toda. Mas se a pessoa não conseguir, você vai acabar com a tua existência por causa disso? E o que eu vejo frequentemente é isso. Por dificuldade no relacionamento, dificuldade de relacionamento com irmãos, dificuldade de relacionamento com filhos. Eu conheço mãe que está em depressão porque os filhos estão brigados. Não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Não quero que vocês imaginem que eu estou aqui dizendo que, não, se teu filho está brigado com o outro, não tem problema não, larga para lá, isso, normal, né? Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo o seguinte, se nós exercitarmos essa compreensão de que cada um está tentando fazer o melhor que pode e a maioria não está conseguindo, nós vamos deixar de sofrer. Nós vamos deixar de se sentir literalmente abandonados pelas pessoas. Isso vai nos salvar. Vai fazer com que nós transformemos a nossa existência numa existência, por exemplo, onde você vai conseguir conviver com todo mundo. Se não chega um momento da vida, você começa então a selecionar com quem você convive. E aí você começa a fazer a seguinte seletividade. Você convive aqui no planeta Terra, tem um monte de gente, não tem? Todo um monte de gente aqui e tal, você está aqui. Aquelas milhões de pessoas que estão convivendo com você a todo momento, na tua casa, no teu trabalho, na tua família, no centro espírita, em todo lugar que você vai, estão aqui. Você começa a falar assim, aquele cara lá não pensa igual eu, hein? Torce para um time diferente do meu. Não serve para mim. Você começa a isolar as pessoas. O outro, então, tem uma preferência política que não vai de acordo com os meus ideais. Você isola também. E com isso você vai isolando. Aquele lá não penteia o cabelo do jeito que eu acho legal. Aquele lá tem tatuagem, eu não gosto de gente que tem tatuagem. Você começa a não gostar disso, não gostar daquilo, e começa a separar as pessoas. Chega um momento que você está sozinho no mundo. Que a única pessoa que é maravilhosa é você mesmo. Ou a gente às vezes se considera assim, né? Então, o segredo da vida é você enxergar que nós estamos nesse mundo, com todas as diferenças que tem. Essas diferenças são os nossos professores. Essas pessoas de difícil trato, essas pessoas que a gente tratam mal a nós, as pessoas que eventualmente nos traem, que falam mal da gente, que não vão com a tua cara, essas pessoas estão colocadas aqui de uma maneira perfeita, por uma inteligência suprema tão perfeita que não seria uma bobagem se eu dissesse que se houvesse um erro nisso, será que haveria inteligência?
no Criador? Então, como o Criador é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, e colocou nós no meio desse caldeirão, cheio de tudo quanto é tipo de pessoas, de ideias, de maneiras de viver, são essas pessoas que vão nos ensinar a viver literalmente, se nós conseguirmos compreendê-las. E tolerar não significa concordar. Se ser tolerante, significa que você concorda com a pessoa. Tolerar significa que você dá o direito da pessoa pensar diferente de você. Ah, mas qual a vantagem que eu levo nisso? Tua felicidade, a tua saúde, o teu relacionamento social. Quantos amigos você quer ter? Você quer ficar sozinho? Ter uns 3 amigos só? Ou você quer então entender o jeito de cada um e ser amigo de todos? Ah, mas o cara não é meu amigo? Seja você amigo dele. Você não vai perder nada. Ah, mas o cara é insuportável. Ninguém gosta dele. Você quer ser igual a todo mundo? Está todo mundo sofrendo aí. Você quer ser igual a todos que não gostam dele? Porque todos não o compreendem. Mas o cara é difícil de lidar demais, você não faz ideia. O cara é difícil, rapaz. Ninguém consegue ficar perto desse cara 10 minutos sem ele dar uma patada. Você já parou para pensar que uma pessoa difícil é alguém que está gritando por socorro? Não diretamente, mas indiretamente a pessoa está dizendo assim: olha, pelo amor de Deus, me note que eu estou aqui. Goste de mim. Eu sou carente. Eu nunca tive ninguém que gostasse de mim. Me ajuda aí. Nós nunca paramos para pensar nisso. É mais fácil a gente isolar. Fala, não, tranqueira, deixa de lado. Isola. Não preciso dessa pessoa aí para viver, não. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a pessoa que te maltrata é alguém extremamente doente, carente, que talvez nunca sentou numa casa espírita como nós estamos aqui hoje, para sequer ouvir algo parecido com isso daqui. Ela nunca ouviu falar de lei de causa e efeito. Ela não faz ideia que ela maltratando os outros, aquilo volta para ela. Aliás, ela mesma se impregna com aquela energia ruim. Ela não faz ideia que no momento que ela está maltratando alguém, ela está praticamente mergulhada num tacho de piche. Ela está se sujando mais do que sujando o outro. Se a gente tiver essa compreensão, nós vamos olhar para as pessoas com quem nós convivemos, que são difíceis mesmo de lidar. São pessoas que são, às vezes, agressivas, grosseiras, às vezes até prepotentes, arrogantes, narizinho em pé. Você sabe com quem você está falando? Eu sei. Você pensa, né? Mas você não fala. Você é uma pessoa que não faz ideia do que você está fazendo da tua vida. Você não tem noção nenhuma do que te espera lá na frente. O Divaldo Franco escreveu um livro maravilhoso, um dos vários que ele escreveu, chamado Episódios Diários. Dentro desse livro, chamado Episódios Diários, tem um capítulo chamado Filosofia da Compreensão, onde a Joana de Ângeles dá para nós um valioso ensinamento a respeito dessa filosofia de compreender as adversidades do dia a dia. E ela começa dizendo assim, ó: no transcurso de um dia, não faltam motivos para revides, agressões, quedas morais. Uma pessoa desatenta choca-se contigo e não se desculpa. Aconteceu isso com vocês já? Alguém trombar em você e finge que nem trombou, sai andando, nem pede desculpa? Outra, irreverente, te diz uma injúria, segue sorrindo. Passa perto de você e fala: como que você é feio, hein? De vez em quando o pessoal fala para mim: nossa, como você está descabelado hoje. Eu falo: ai meu Deus, eu saí hoje sem pentear. Mas alguém em desequilíbrio não oculta a animosidade que lhe inspiras. Resumindo isso daqui, a pessoa às vezes olha para você, não faz questão nenhuma de disfarçar que não vai com a tua cara. Aconteceu isso com vocês já? Você fala: desgramado, não sei o que eu fiz para esse cara não vai com a minha cara de jeito nenhum. Eu não fiz nada, nem conheço ele. Ele não gosta de mim. Aconteceu isso com vocês já? Aconteceu comigo já. Outrem mais de quem sabes que te censura, e mentindo contra ti, acusa-te levianamente. Já aconteceu de alguém mentir contra vocês? De acusar você de ter feito algo que você não fez? Contar para todo mundo que você fez isso, você fez aquilo, ou que você é falso, que você é dissimulado. Aí ela conclui aqui: tens vontade de reagir. Também sou humano,
costumas pensar? Aí vem a lição. Primeiro ela contou para nós aqui do que acontece no nosso dia a dia. Depois ela vem concluindo. Somente que reações semelhantes àquelas não resolvem o problema. Se você tiver uma reação semelhante àquela que você passou, seja alguém que te trombou e não pediu desculpa, seja alguém que mentiu contra você, reações semelhantes não resolvem o problema. Isso quem ensinou foi Jesus, 2000 anos atrás. Pagar o mal com o bem. Vocês já viram essa lição do Evangelho? Não adianta você pagar o mal com o mal, porque o fogo não se extingue jogando mais fogo. É necessário que nós sejamos o Evangelho vivo, sejamos uma extensão do Cristo, através da prática daquilo que nós já sabemos. Mas é muito difícil fazer isso. Eu não consigo. A pessoa falou mal de mim, eu falo mal também. Comigo é assim, escreveu, não leu, pau comeu. Chumbo trocado não dói. Nós temos até ditados populares na ponta da língua, né? Para justificar que nós aí continuemos então revidando e fazendo com que esse ciclo seja interminável. Os problemas, as questões que surgem ao nosso redor não se resolvem, porque não encontra em nós uma barreira final. Então a pessoa falou mal de mim, o que eu vou fazer? Falo mal dela também. Ela fala mal de mim, eu sei um monte de coisa dela, ela que não sabe o tanto de podridão que eu sei dela. Aí eu vou lá e conto para todo mundo. Não é assim que a gente faz? Ou então o sujeito trombou em mim, não trombou? Eu vou lá e trombo nele também, não é? Por que ele pode trombar em mim e eu não posso trombar nele? Ele começou primeiro, né? Essa é a justificativa que a gente dá. Ele começou, eu estava quieto aqui. Ele não fiz nada, ele veio e trombou em mim, agora eu posso trombar nele. Pode. Você tem um livre-arbítrio. Pode. Só que se você trombar nele, se você falar mal dele, se você mentir também contra ele, você é igual a ele. Qual a diferença de vocês dois? Só porque ele começou e você então deu continuidade, não existe diferença entre vocês. Talvez você é até pior que ele fala um malzinho de você desse tamanho, você fala um malzão dele desse tamanho assim, ó. Você vai lá e joga tudo no ventilador, tudo que vocês sabem que eu estou falando. Joga lá no ventilador. E aí então o ciclo permanece, contínuo. O mal continua prevalecendo porque nós o alimentamos. Porque nós não conseguimos compreender que o outro não consegue ser melhor que aquilo. Ele falou mal de você, não falou? É um problema dele. A deficiência está nele, não está em você. O que ele fala de você é problema dele, não é teu. E aí ela continua dizendo assim: deves nivelar-te às pessoas pelas suas conquistas e títulos de enobrecimento, numa linha superior, e não pela sua mesquinhez. E o que a gente faz? Nós resolvemos, sem raciocinar, nos nivelarmos por baixo. O sujeito falou mal de mim, falo mal dele também. Eu estava aqui, mas eu vou falar mal dele também, eu me rebaixo. Aí eu fico no mesmo nível, porque eu não compreendo o tamanho dele. Eu não compreendo que ele é alguém que não sabe das coisas. E aí eu me nivelo a ele. E ela recomenda aqui, se você quer se nivelar a alguém, se nivele pelas pessoas que têm títulos de enobrecimento. Não título assim, você vai lá na Câmara Municipal receber um título, não é esse título. É aquela pessoa que se admira, que trata bem as pessoas. É aquela pessoa otimista, alegre, generosa, gentil, companheira, que enaltece você nas suas virtudes. Se for para você se nivelar então, você quer se comparar a alguém, se compare a essas pessoas, faça como elas. Agora a gente faz o quê? Nos nivelamos por baixo, dentro de uma linha de mesquinhez. E aí a Joana de Anjos continua. Vocês estão sentindo a puxadinha de orelha aí, né? Como diz o Alcântara, nosso amigo, estou quase me virando um Dr. Spock aqui do Jornada das Estrelas, aqui, a orelha está puxando aqui, ó. E aí ela fala assim, ó, ninguém passa na terra sem provar a taça da incompreensão. Cada qual julga os outros, ó, lá vem a chapuletada. Cada qual julga os outros pelos próprios critérios, mediante a sua forma de ser, como é natural. Quer dizer, é muito fácil eu julgar alguém, falar assim, Carla, não está legal desse visual aí, você tinha que ser careca, Carla. Careca que é legal, não é? Aí, ó, não é legal assim? Está errado, você está equivocado. Não, ô Marcelo, você não podia ter esse cabelo aí. É feio, corre, raspa assim igual eu. Quer dizer, eu vou julgar os outros de acordo com o que eu sou. Mas e ele? O que ele pensa disso? Ele pode estar pensando mesmo de mim, olha que ridículo, olha, raspa a cabeça lá, sem noção, né?
Por que não deixa o cabelo crescer? Você põe uma peruca, né, Marcelo? Enfim, a gente julga os outros pelo nosso metro. E Deus já deu uma dica valiosa para nós. Ele criou uma população gigantesca, 8 bilhões de pessoas. Você não encontra uma que seja igual a outra. Todos somos diferentes. Já está dada a dica pelo Criador quando fez a humanidade. Ó, vou mostrar para vocês, hein? Vou escrever bonitinho. Isso Deus falando. Vou pôr todo mundo aí um diferente do outro, tá? Para vocês entenderem que vocês são diferentes. Quer que eu escreva? Espera aí que eu vou mandar Jesus para explicar para vocês aí. Nós somos diferentes. Compreenda isso. Você vai viver melhor. Deixa o outro ter o cabelo do jeito que ele quer. Deixa o outro ter a crença que ele quer. Deixa o outro pensar o que ele quer. Diz o Evangelho que você pode só intervir quando a pessoa tem uma opinião, mas além da opinião ela passa a executar na prática algo que é equivocado. Por exemplo, o Evangelho diz assim, se o sujeito falar que pau é pedra, deixa ele achar que pau é pedra. O problema está quando ele querer pegar o pau e dar na cabeça de alguém. Aí você tem que intervir. Aí sim, a tua obrigação é ir lá e falar, meu amigo, faz isso não. Vai machucar o nosso companheiro aqui, não faz isso não. Aí você pode intervir. Agora o que a gente faz? Olha lá que besta, ó, falando que pau é pedra, ó, denigre o cara. Geral, para a gente se sentir grande. A gente quer rebaixar os outros para a gente se sentir grande. E o maior dos maiores que esteve aqui entre nós, que foi o Cristo, como disse sabiamente o Augusto Cury na sua frase, que eu acho assim majestosa para definir o Cristo. Ele disse assim que nunca alguém tão grande se fez pequeno para tornar maior os menores. O maior de todos esteve entre nós há 2000 anos atrás e nunca quis demonstrar superioridade, mesmo sendo aquele que esteve aqui presente quando esse planeta estava sendo fabricado pelo Criador. Há 4, 5 bilhões de anos atrás. Ele já estava aqui, já era Jesus. E ele veio aqui entre nós e nunca desfez de ninguém. Nunca desprezou prostitutas, cobradores de impostos, ladrões, pessoas tidas como de vida fácil. E nós, nessa insana mania de nos julgarmos um pouquinho mais evoluídos, porque tivemos um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de estudo, de aprendizado, de acolhimento fraternal dos nossos pais, tivemos uma vida relativamente confortável, nos achamos melhores, nos esquecemos da grandiosidade que é as nossas idas e vindas, do plano espiritual para o plano físico. Hoje você está bem aí, não está? Não despreza ninguém não. Quando você desencarnar, você pode estar na mesma posição daquele de quem você está desprezando hoje. Você não gosta de pessoas de cor diferente da sua? Se você é negro, não gosta de branco, se é branco, não gosta de negro, enfim. Se prepare. É a próxima etapa que você vai cumprir, para você aprender que todos temos o mesmo valor diante de Deus. Todos somos filhos do mesmo Pai. Todos somos amados de maneira única, exclusiva, sem nenhum tipo de condições, incondicionalmente, pelo Criador que ama, desde o maior assassino até aquele que é hoje para nós o Cristo. Jesus ama igual. Não concordo com isso. Deus não ama não aquele cara que faz mal não, fala, ama muito. E às vezes ele tem até um cuidado maior com aquele que está com mais dificuldade, porque sabe que ele precisa de mais apoio, que ele ainda é muito imaturo. Não que Deus ame mais, mas Deus tem um cuidado mais, dá uma atenção maior. Assim como quem tem filhos, vai concordar com o que eu estou falando, aquele filho que você sabe que já é cabeça aberta, trabalhador, descolado, você fica mais tranquilo, você sabe que ele é responsável. Já tem aquele filho que você sabe que é meio preguiçoso, você tem que ficar chamando, não é assim? Vamos, levanta, vamos trabalhar, vamos fazer isso, tal. Você tem que ter um cuidado maior. A Joana de Anjos continua aqui então. Agora é a hora que dói, hein? O que não se possui é desconhecido, portanto, difícil de identificar em outro. Sabe o que significa isso? Se eu não possuo virtudes, eu não consigo enxergar virtudes nas pessoas. Se eu não sou bom, como é que eu vou enxergar bondade nas pessoas? Se eu não conseguir ter o olhar apurado para enxergar, por exemplo, virtudes num amigo, eu vou só criticar ele. Porque isso tem dentro de mim. É só coisa ruim. Então a Joana de Anjos diz, entre outras palavras, assim, para resumir, ó, sabe por que você não vê bondade nos outros? Porque você não tem. Se você tivesse mais bondade, você teria mais paciência. Se
você ia tentar arrumar um jeitinho de descobrir as virtudes das pessoas. Ó, não briga comigo não, hein, gente? Quem está me assistindo aí, Joana de Anjos aqui, ó. Livro Episódios Diários do Divaldo Franco. Quem quiser ler lá, briga com a Joana de Anjos. Não sou eu, tá só repassando a informação aqui. E aí ela finaliza dizendo assim, ó, não é necessário que se te despersonalizes, evitando apresentar-te conforme és. Quer dizer, você não precisa deixar de ser quem você é. Você continue sendo do jeito que você é, não precisa virar um ator, vestir uma máscara. Faz-se mistério, ou seja, é bom que você se supere, vencendo a parte negativa do teu caráter, aquela que você censura nos outros, lapidando as tuas arestas, tornar-te-ás melhor e mais feliz. Porque você ficar criticando os outros, com os defeitos que você identifica nelas, não está ajudando ninguém, não está ajudando ela. Quando você critica de maneira ácida, geralmente a gente faz isso, você não está querendo ajudar a pessoa. Se você quer ajudar, você vai lá sorrateiramente, chega nela e fala assim, escuta meu irmão, vem cá, posso te falar um negócio? Do jeito que você está fazendo aí não é bom, posso te ajudar? Esse sim quer ajudar de verdade. Aquele que critica não quer ajudar, ele quer destruir o outro. E se a gente quer um dia ser anjo, nós temos que ter preparo para ajudar as pessoas. Porque os anjos fazem isso conosco o tempo inteiro. Eles nos auxiliam 24 horas por dia, vendo a gente fazer um monte de besteira, eles não desanimam de nós. Eles não ficam lá entre eles, tá vendo? Ai, seu Seandro, que eu estou aqui desde as 6 horas da manhã esperando essa besta fazer alguma coisa. Olha lá, acabou de xingar um cara no semáforo ali. Eles não fazem isso. Eles não confabulam contra nós, porque eles sabem do nosso tamanho. Eles têm pena de nós quando a gente comete equívocos. Nós devemos fazer o mesmo com as pessoas que convivem conosco. E olha só o que ela diz de quem é muito exigente, hein? Ó, aqueles que são exigentes, que gostam de aclarar tudo, resolver as situações que lhes surgem, padecem de distúrbios emocionais, sofrem ulcerações gástricas e duodenais, vivem indispostos. Vocês conhecem gente assim? Sempre está com uma dorzinha de estômago, sempre está mal, vai tomar hoje, deixa eu tomar um remédio aí e tal. Você não está mal do corpo não, meu amigo. O corpo teu é apenas assim, o ponto final do teu problema que está aqui, ó, que surgiu antes. Essa dor de estômago que não insiste em não ir embora, é a tua insatisfação com tudo. Você quer corrigir o mundo, você não vai conseguir corrigir o mundo, você tem que corrigir a você primeiro. Nós temos que nos corrigir urgentemente, para a gente parar de sofrer inutilmente, para parar de nos desgastarmos de forma equivocada, porque o nosso desgaste está fazendo com que as pessoas nos vejam como pessoas desagradáveis. Conviver com o Seander não. Tudo que eu faço ele critica, nada está bom para ele. Exigentão, só ele é o bom, só ele é isso, só ele é aquilo. Será que as pessoas não pensam isso de nós? Eu me pergunto isso todo dia. Será que a minha filha pensa isso de mim? Como que eu ando tratando ela? Como que é a forma que eu ando corrigindo ela? Ai de mim. Como que eu ando corrigindo as pessoas com quem eu convivo? Ou eu sou aquele cara cheio de razão e sozinho, cheio de dor de estômago? Eu sei tudo, mas estou mal, estou doente, ninguém gosta de mim. Quando eu vou embora, as pessoas falam, graças a Deus, foi embora aquela praga lá, estou livre. As pessoas têm ficado felizes ou tristes quando você chega? E elas têm ficado felizes ou tristes quando você vai embora? Já parou para pensar nisso? Ela pergunta ainda assim, será que esses perturbadores insolentes do caminho merecem que você se desarmonize? Essas pessoas que você convive, que são difíceis, vale a pena você perder a tua harmonia por conta delas, por conta da deficiência delas? Não vale. Qualquer coisa que custe a sua paz custa muito caro. Nada nem ninguém vale a pena. Mesmo aquela pessoa que te traiu, que te abandonou, que te largou, que falou mal de você, essa pessoa, enfim, que seja lá quem for, não merece que você perca a sua paz, que você perca a sua harmonia, a sua saúde física, a sua saúde espiritual, que essa a gente leva para o plano espiritual, né? Saúde física, se der um infartinho aí você morre, larga o corpo aqui na terra. E a tua saúde espiritual, como que está? Você está entendendo já que as pessoas, você está vivendo no mundo, como diz a Joana de Anjos, você não vai passar na terra sem provar a taça da incompreensão. As
As pessoas não vão te compreender como você gostaria. Você já parou para pensar nisso? Não se desarmonize por conta delas. Segue em paz, diz ela aqui, finalizando, durante todo o teu dia, e arrima-te, ou seja, se apoie, se escore na filosofia da compreensão e da solidariedade, ajudando-os sem reagires contra eles, sem reagir da mesma forma. Aqueles que te incompreendem, que te maltratam, não reaja em igual forma com eles. Para você ser anjo, bonzinho? Não. Para você ser inteligente, para você ser feliz, para você ter saúde. Vamos deixar a angelitude lá para frente. O negócio de ser bonzinho aí, deixa para daqui umas 10 encarnações, você vai ser bonzinho. Vamos exercitando agora primeiro, como a gente ainda está meio longe de ser bom, vamos exercitar a inteligência que nós já temos. Teve alguém aqui que não entendeu o que eu falei aqui? Eu acho que não, né? Acho que todo mundo entendeu, não é? Se a gente já entende, nós temos capacidade de pôr em prática. Dá para fazer. Ah, mas é muito difícil, eu não dou conta. Tudo bem. Você não vai virar anjo da noite para o dia. Mas se você se esforçar pouco a pouco, o sujeito falou mal de você, você deixa. Aguenta aquela dorzinha ali, que vai dar uma dorzinha, né? Vai dar uma vontadinha de reagir. Se você aguentar, daqui um mês, o cara está mal lá, que falou mal de você, e você está aqui numa boa, você não reagiu, você não fez igual. As pessoas vão ver você e falar, olha, não reagiu, hein? Diferente o sujeito aí. Mas também não estamos aqui ensinando ninguém a querer ser destacado pelas pessoas, não, tá? É apenas para você se destacar a si mesmo. Olha que coisa bacana, eu venci. Se fosse na outra época, eu tinha voado com os 2 pés no peito do cara lá. Agora eu não faço mais isso. Eu vou gastar energia fazendo isso com o cara lá? Eu não. Em vez de gastar meus 2 pés no peito dele, eu vou pedalar, fazer uma caminhada. Vou gastar energia de forma mais inteligente. Deixa ele. O professor Rodrigues fala isso muito lá no Ailuz. Aliás, quem fala isso é a Carla, a filha dele. Conta para nós que quando ela era menina, ela lembra que às vezes ela ficava sabendo de alguém que falou mal do pai, e ela chegava, pai, fulano lá falou isso e aquilo de você. Aí diz que ele falava assim, ah, coitado, né? Coitado. E a Carla ficava inconformada, falou que eu queria que ele fosse lá e brigasse, reagisse, e fala também mal dele e tal. E ele falava, coitado, mas é isso que nós temos que fazer. O professor Rodrigues está certo. Você vai revidar? Você vai se nivelar por baixo? E aí ela finaliza dizendo aqui, ó, última frase aqui do texto, isso será melhor para ti e para todos, se você se arrimar nessa filosofia da compreensão e da solidariedade. Eu pergunto para nós aqui, já finalizando, a nossa hora já foi, a pergunta é a seguinte, nós somos juízes? Nós temos a capacidade de julgar as pessoas? Porque um juiz, não sei se vocês sabem, se tiver algum advogado aqui vai concordar comigo, ele não consegue julgar sozinho. Primeiro que ele não reúne provas, ele não vai lá colher provas contra o acusado. Quem faz isso é a advocacia, os advogados de acusação, né? Tem os advogados de defesa, tem um promotor, não é assim? É um corpo gigante de pessoas para poder formar então um jurado, um juizado, para então haver um julgamento, análise de provas, isso e aquilo, para enfim o juiz dar um veredito. Passa assim por várias etapas. A gente está vendo aí na política aí, tanto de etapa que tem, né? Então, se dentro da justiça é assim que a coisa funciona, tem 1000 etapas, analisa-se tudo, enxerga-se o filme desde o começo, analisa a vida do seu Zé, lá desde quando ele ficou órfão. Se no juizado, que ainda falha, e falha muito, é assim, vocês imaginem nós, se nós temos capacidade de fazer melhor que isso. Então nós não somos juízes. Deus não deu para nós nenhum cajado, que você pega nele e você vira alguém que é autoridade para julgar a vida dos outros. Não julgue, não condene ninguém. Pode analisar a vida de todo mundo, para você ver e falar, esse cara está fazendo um negócio aí que eu não vou fazer não, hein? Isso você pode fazer, isso você deve fazer. Porque todos são nossos professores. Você vê o cara fazendo um negócio errado, você pensa, eu não quero fazer isso. Olha lá o que aconteceu com ele, ó. Se estrepou todo lá. E eu não vou fazer isso não. Você pode e deve fazer isso. Agora o problema está é a gente sair divulgando. Você viu lá? Que bobão, olha lá o que ele fez, olha lá. E conta para todo mundo. O que você acha que vai ser
da tua vida fazendo isso. Tua vida vai ser uma tragédia, uma tremenda perda de tempo. Solidão. Evolução assim, ó. Em vez de você subir assim, você vai subindo assim de lado, assim, vai subindo, quase que andando em linha reta e fazendo como diz o Dr. Inácio nos livros do Bacelli. Encarnação sobre encarnação e estacionários. Não cresce, não bota a cachola para funcionar, não raciocina. Então eu desejo muito que nós possamos refletir em alguma coisa que foi dita aqui hoje. Que a gente possa ter essa capacidade de olhar para o nosso irmão e literalmente se tornar advogado dele. Especialmente daqueles que estão em mais desacordo conosco. Aqueles que a gente pode até considerar como os inimigos. Tente ser advogado deles para você ver. Você fala, você está brincando? Eu vou defender o cara que me maltrata. Aí fala, teu bem. Tenta entender por que ele não gosta de você. Algum motivo vai ter. Ou então pelo menos você vai chegar à conclusão que não tem motivo nenhum, que você não fez nada para ele. Mas ele não tem a capacidade de perceber que você não fez nada para ele. Ele não consegue atinar para isso. Ele tem deficiência na percepção dele. Então o problema está com ele. Se a gente fizer isso, a nossa vida muda. Se nós exercitarmos a compreensão, nós não vamos mais nos indignar tanto. Nós vamos compreender mais. O cara fez coisa errada. Coitado dele, né? Você vai começar a pôr panos quentes. E não vai jogar mais coisa quente dentro do teu estômago para ele ferver, igual brasa viva. Então eu fico por aqui, desejando que todos possamos refletir nessas mensagens, lembrando de Jesus que nunca se desfez de ninguém, lembrando do nosso Mestre maior, que durante a sua passagem pela terra foi curta. Dos seus 33 anos aqui vividos, só apenas 3 existem relatos da sua evangelização. Em nenhum momento ele disse para que nós condenássemos as pessoas, para que nós abandonássemos outras. Que Jesus abençoe todos nós. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite.